Zafricó! A Rádio FOP Educativa apresenta Rádio NEAB, um programa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Apresentação, Adilson Pereira dos Santos. Produção, Estela Diogo. Supervisão, Danilo Nonato. Direção de Radiojornalismo, Chico Daer. Mama África, a minha mãe é mãe solteira. Vamos dar início a mais um Rádio NEAB, gravado diretamente dos estúdios da Rádio FOP FM 106,3, do campus da Universidade Federal de Ouro Preto, no Morro do Cruzeiro. O programa de hoje, nós discutiremos a Lei 10.639 nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, nos IFETs. O programa, a apresentação é minha, Adilson Pereira dos Santos, o apoio na produção é de Estela Diogo, a supervisão técnica do programa de Danilo Nonato e a direção de radiojornalismo é do jornalista Chico Daer. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia tratam-se de uma figura jurídica um pouco nova no cenário educacional brasileiro. Elas datam do ano de 2008, elas surgem em 2008. Na verdade, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, eles nasceram, da fusão de escolas técnicas, dos Cefetes, de escolas agrotécnicas, de várias instituições que ofereciam cursos de ensino médio e técnico e também alguns cursos já superiores que esses institutos já vinham oferecendo. E eles nascem, a ideia do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, Educação, Ciência e Tecnologia, vem no bojo de uma movimentação que ocorria no Brasil na perspectiva da democratização das oportunidades educacionais, tanto em nível de ensino médio e técnico, como também do ensino superior. Provavelmente a nossa entrevistada de hoje poderá nos falar um pouco mais sobre isso, uma vez que ela é professora de um desses institutos. Então, nossa conversa de hoje vai ser sobre esses institutos, e considerando que o nosso objetivo aqui no Rádio NEAB, Laura, que é o de abordar temas relacionados à educação para as relações étnico-raciais, o que nós vamos discutir é exatamente o trabalho de mestrado desenvolvido pela nossa entrevistada, sobre quem eu vou falar agora, A nossa entrevistada é a Laura Fernanda Rodrigues da Rocha, que é professora de Educação Física do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais e FMG Campus Ouro Preto. A Laura, recentemente, acho que mais precisamente no dia 10 de abril desse ano de 2015, defendeu a sua dissertação de mestrado junto ao programa de pós-graduação em Educação, onde teve como orientador o professor que já esteve aqui conosco no Rádio NEAB, que é o professor Marcos Vinícius Fonseca. E, inclusive, por ocasião da defesa da Laura, ele já anunciava a importância de que ela viesse aqui conversar conosco sobre o seu trabalho. Então, Laura, de saída, digo que a motivação de tê-la convidado para esse nosso Rádio NEAB está, inclusive, por uma sugestão do seu orientador e o fato da temática que você tratou ser uma temática que tem tudo a ver com as discussões que travamos aqui no nosso Rádio NEAB. Feitas essas considerações minhas iniciais, eu passaria a palavra para você que fizesse a sua saudação, o seu cumprimento inicial aos nossos rádio-ouvintes, às nossas rádio-ouvintes, e que se quiser complementar alguma informação sobre os institutos federais, que eu, de alguma forma bastante apressada, anunciei aqui, sinta-se também à vontade. Obrigada, Adilson. No primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui contando um pouco do meu trabalho e de estar divulgando a importância também da gente pensar na Lei 10.639, que obriga o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas, Agradeço imensamente o Marcos também ter colocado e todo o trabalho que a gente fez nesses 2 anos, que foi excelente, aqui no mestrado em Educação da UFOP, foi muito proveitoso e tive a oportunidade de defendê-lo dia 10 de abril e retornar junto com o meu retorno para as atividades na escola, que eu também tive a oportunidade de estar afastada das minhas atividades, então isso inclusive é discutido na dissertação como um reconhecimento dos institutos enquanto instituições que têm um bom contexto de trabalho, mas que também nessa ampliação que você contextualizou aí, trouxe algumas ampliações precarizadas,
E aí a não implementação da lei, adiantando um pouco, a não implementação da lei que a gente verificou na pesquisa é também um reflexo dessa superampliação e desse grande Frankenstein que ficou um pouco os institutos, né? A tradição dos institutos anteriormente, como Cefetes e escolas agrotécnicas, era o ensino médio integrado, né? O que foi muito bom o fortalecimento disso, porque em governos anteriores, no FHC, por exemplo, existiu quase que uma extinção desses cursos, né? Os cursos técnicos foram separados do médio e o ensino médio foi quase que se acabando, né? A gente escuta relatos de professores, eu não sou dessa época, mas a gente escuta relatos de professores lá na escola que contam que a escola quase acabou, né? Ficou às moscas mesmo, né? De tempos de vacas muito, muito magras. Mas, então, esse fortalecimento do ensino médio qualificado, né, integrado com o ensino tecnológico e a possibilidade de dialogar uma perspectiva de formação humana e uma perspectiva de formação técnica e científica é a grande riqueza dessas instituições, né? E isso tudo é debatido também na dissertação. Eu tento fazer alguns diálogos com uma possibilidade de ensino politécnico, né? E dentro dessa perspectiva a lei vai entrar, vai cair como uma luva nessa ideia de ampliar a possibilidade de formação humana casada com essa formação técnica e científica, né? E aí esse ensino de história e cultura afro-brasileira necessariamente tem que acontecer também para contemplar essa formação ampla, digamos assim, né? Para além disso, os institutos também, quando eles foram criados, 20% das vagas deles deveriam obrigatoriamente serem destinadas para ensinos de licenciatura, para formação superior em licenciatura, isso. De preferência, né? A lei cita preferência em cursos técnicos, né? Mas a gente tem uma amplitude aí. No nosso instituto, por exemplo, a gente tem o curso de Geografia e de Física, de licenciatura, né? Então, esse diálogo também torna-se muito relevante na medida em que também estão se formando professores, né? A lei, eu também debato isso um pouco na dissertação, é que a lei ela enfoca as disciplinas de de literatura, né, português, artes e história, mas que também ela tem um foco em todas as outras disciplinas no cotidiano escolar, né, é uma mudança de paradigma no cotidiano escolar, né, dessa ampliação de visão de mundo não eurocêntrica, não etnocêntrica, mas nas possibilidades de enriquecer essas experiências diversificadas na escola. E aí a minha experiência vem um pouco disso, né? Como professora de educação física também. Nós íamos tocar nessa questão daqui a pouco, quero saber, né? Isso. Na verdade, no primeiro momento eu queria pesquisar como que a educação física contribuía para o ensino de história e cultura afro-brasileira, né? Até levando em consideração essa discussão de que não é uma disciplina contemplada dentro dessas disciplinas principais citadas pela lei, né? Que inclusive alguns autores colocam como uma limitação da lei esse enfoque, né? Esse foi um tema, e ainda é um tema muito polêmico da lei. Quem, às vezes, quando se toma uma lei para análise, você leva em consideração o conteúdo explícito que a lei traz. No entanto, algumas pessoas não observam, por exemplo, aquele artigo vetado da lei. O veto que tem na lei é a maior polêmica que se girou em torno da lei, que é o artigo 26B, né, me parece, que alguns segmentos do movimento social negro defendia a criação de uma disciplina de história e cultura afro-brasileiras nos currículos da educação básica e ensino superior. E esse foi o item vetado pelo presidente Lula da lei
porque, inclusive, parte do movimento social negro não era favorável a isso. Isso dividia opiniões. Algumas pessoas eram favoráveis à criação de disciplina, outros eram favoráveis a que a temática fosse introduzida, ou seja, que o debate em torno da educação das relações étnico-raciais atravessasse todo o currículo e não fosse um componente curricular exclusivo. Que essa é a crítica que depois foi colocado que deveria ser trabalhado em língua portuguesa, literatura e artes. É uma forma de restringir o debate. Como se isso não tivesse nada a ver, por exemplo, no nosso Instituto Federal com as tecnologias. Exatamente. Com a educação física, que lida com o corpo, com outras questões que nós vamos tratar aqui, com certeza. Então, todos esses elementos, eles foram pensados, né? Quando a gente discute a lei, esses elementos aparecem, né? E aí esse veto, né, é bem polêmico, porque uma das restrições maiores verificadas nas pesquisas que verificam a implementação da lei é a questão de que tem uma única pessoa que figura a implementação, entre aspas, da lei nos espaços, né, nas instituições. Seja lá na Escola de Educação Básica, lá no Instituto Federal, aqui na Universidade. E isso não é o ideal, né? Primeiro porque essa pessoa vai ficar super sobrecarregada, né, para fazer precariamente o trabalho, e porque a proposta de uma compreensão dessa não eurocentrismo não acontece, né? Se uma única disciplina aparece. Então é um ponto bem polêmico. Bem polêmico. Isso é um bem polêmico. Bastante controverso. Mas aí o meu interesse de pesquisar a 10.639 vem como experiência de professora de educação física, em sala de aula, problematizando isso com os alunos, na experiência também do projeto que eu desenvolvo de extensão de capoeira, né, que é também o que abriu as minhas portas de experiência com cultura afro-brasileira e africana, né, que eu pratico e vivencio e está no meu dia a dia desde antes de pensar a educação física. E aí, nesse trabalho, foram surgindo questões, né, a respeito de dificuldades de conversar sobre isso com os alunos, de dificuldade de conversar sobre isso na escola, de questões pontualmente para atender uma lei, e aí que lei que é essa, como que ela acontece, porque aí a escola também começou a acontecer as semanas de História e Cultura Afro-Brasileira. Eu tive a oportunidade de participar. Isso, que são semanas interessantíssimas, super bacanas, que tem eventos muito legais, mas que acabam sendo eventos pontuais. Na organização do nosso roteiro para essa conversa aqui de hoje, eu havia pensado, eu queria entender, né, e discutir com você, né, como professora de educação física de um instituto de educação, ciência e tecnologia, no caso do campus do IFMG Ouro Preto, cuja vocação é muito forte na questão da formação técnica, sobretudo na área de metalurgia, mineralogia, edificações, né? Agora introduz alguma formação técnica na área de humanidades, como é o caso das sociais aplicadas, como é o caso da administração. Isso. Mas a nossa característica, a nossa vocação é muito voltada para essa dimensão da mineração e da metalurgia e da edificações. Aí uma das primeiras questões que nos ocorre é perguntar para um professor de educação física qual o lugar do componente curricular educação física numa estrutura como essa, né? Eu acho que vocês devem enfrentar alguns desafios, que é o de até mesmo nível de concorrência com aquilo que a sociedade almeja e os próprios meninos e meninas que estudam nessas escolas buscam. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Mas isso tem relação direta com essa questão que eu estava falando anteriormente, da educação politécnica, né? O nosso forte lá é justamente o ensino médio integrado com a educação técnica, né? Então, é essa possibilidade de diálogo de disciplinas também do currículo básico com essas disciplinas tecnológicas. Então, muitos alunos que a gente recebe, a escola vem se transformando, né? Anteriormente, os alunos iam para formar-se técnicos.
Hoje eles vão para ter um ensino médio qualificado, inclusive com a formação de técnico, mas esse ensino médio qualificado, das disciplinas básicas também oferecidas qualificadamente, ele também é um forte, né? Assim, mas a gente tem as características da escola que resvalam em todas as áreas, que são as distâncias entre os professores, né? A dificuldade da gente dialogar mesmo no dia a dia institucional, né? Mas eu creio que esse forte do ensino médio, a educação física vai encontrar os desafios que ela encontra em outras instituições também, né? Em termos de valorização, de uma disciplina que lida com o corpo, e aí entende-se essa dicotomia corpo e mente, acho que trabalhar com o corpo, não está trabalhando a mente, essas coisas que a educação física enfrenta em outras instituições também, né? Mas no nosso caso lá, por exemplo, a gente tem um grupo de professores bem forte, né? Assim, a área de educação física, a área de educação física consolidada, né? Bem atuante, exato. Eu cheguei em 2008 junto com outros 2 professores que a gente conseguiu reorganizar a área que estava esvaziada de professores em função de circunstâncias, né, do momento, mas a gente conseguimos fortalecer com os outros projetos de extensão, um programa de práticas corporais bem bacana, assim, que oferece para os alunos e para a comunidade externa possibilidades de práticas esportivas, né? Então a gente consolidamos principalmente nossa proposta pedagógica, né, nos 3 anos de ensino. Então os meninos, da área de educação física. Isso. Então os meninos chegam no primeiro ano também querendo o famoso rola-bola que a gente fala na educação física, né? Mas querendo praticamente a não aula, né? Quem já tem o costume de jogar, joga. Quem não tem, só fica olhando. E a gente tem todo um trabalho que acontece no primeiro ano de mostrar para os meninos que a educação física é uma disciplina, que temos o que ser ensinado, que temos um conteúdo a ser aprendido, temos objetivo, temos avaliação. Então, isso tudo é trabalhado no primeiro ano. Quando os alunos têm isso no primeiro ano, eles chegam no segundo querendo mais aula, querendo mais atividade, querendo mais coisa para acontecer, né? Então, e aí no terceiro não tem erro, a gente desembola isso aí. E aí, nesse contexto de busca de valorização da educação física, eu ainda estava numa outra dimensão de busca de valorização dessa cultura afro-brasileira, a partir da capoeira e a partir dessa inserção em outros meios, na Semana de Cultura Afro-Brasileira da escola. E você comenta aqui outra questão, né? Eu ia perguntar por que a professora de educação física buscar o mestrado na educação e por que trazer como objeto de pesquisa para o nosso programa de educação, de mestrado de educação, a preocupação com a cultura afro-brasileira. Então você já de alguma maneira antecipa o projeto de extensão, as ações que são desenvolvidas relacionadas à capoeira. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse projeto de extensão e sobre esse trabalho e o objeto propriamente dito da pesquisa, que era a motivação inicial, que foi ampliado pelo que você já nos contou. Isso. Né? Essa questão da professora de educação física fazer o mestrado em educação, né? Assim, como professora e entendendo a educação física como uma disciplina como as outras, né? Com a área de ensino como as outras, acho que por aí já se justifica, né? Desde a minha formação, eu sempre trabalhei na escola, então é esse o meu espaço, né? Como a gente tem, o professor de educação física tem outros espaços de atuação, causa esse estranhamento, mas o meu espaço de atuação é a escola. Então é natural que fosse para educação. Exatamente. E aí essa questão da história e cultura afro-brasileira veio a partir, primeiramente, da capoeira, do projeto de extensão, mas em sala de aula também eu tinha a oportunidade de dialogar isso com os alunos, né? A gente teve especificamente uma turma que a gente teve um aluno que era de Angola,
mas veio para cá desde criança e tudo, mas tinha essa dinâmica que aconteceu explicitamente na turma, o que eles falam, né? Aquela brincadeira, entre aspas, né? Eles brincam muito de se chamar de viado, essas coisas, isso é muito comum. Mas aí aconteceu, inclusive, se chamar de macaco, num contexto de brincadeira. E aí a gente ficou trabalhando sobre isso um longo bimestre aí. Tiramos também dessa participação dessa turma uma atividade para ser feita na Semana de Cultura Afro-Brasileira, né? E toda essa tentativa de mobilizar a escola mais para isso, né? A Semana de Cultura Afro-Brasileira, ela é bem bacana, bem organizada pela coordenação pedagógica da escola, mas ela ainda reflete um pouco dessa fragmentação que acontece na escola, né? A gente tem pouco diálogo entre as outras áreas e tudo, então ela acaba refletindo esse problema que é maior, né? E aí a gente tentava trazer alguma coisa para a Semana de Cultura Afro-Brasileira, mas às vezes ficava esvaziado, descontextualizado, às vezes os alunos não eram liberados para ir numa palestra, por exemplo, que a gente considerava importante. Então todos esses elementos institucionais que iam acontecendo, né? E uma coisa muito curiosa que foi, eu conto isso na dissertação, foi o estupim da pesquisa, né? Que eu fui procurado pelo setor da coordenação pedagógica, que é quem coordena essas semanas de cultura afro-brasileira na escola, para enviar um relatório das minhas atividades, porque eles tinham que enviar um relatório para o governo. Para prestação de contas. Isso, aquela coisa assim, bem desesperada, institucional, tipo, nossa, a gente tem que falar que está fazendo isso aqui. Ou seja, a escola foi cobrada por estar fazendo algo em relação à lei e sabia que a Laura tocava nessas questões. Laura, me apresenta o relatório. Isso é muito comum. E muito inclusive comum. Aqui na universidade. Exatamente. Inclusive aqui na universidade. E inclusive, na época, a minha resposta foi, não, a nossa proposta pedagógica de educação física se encontra na diretoria de ensino, ela contempla isso. Meu projeto de extensão está na diretoria de extensão, o projeto de extensão da capoeira está lá, só pegar. É a coisa que já acontece, eu não preciso criar mais nada para mostrar que a lei está acontecendo, né? Isso já está acontecendo, já é feito e tudo. Enfim, aconteceu isso. E aí eu fiquei intrigadíssima, inclusive na minha entrevista para entrar no mestrado, eu no projeto, eu ainda não colocava tanto isso, porque isso foi mais assim do trabalho investigativo, né? Eu nem sabia como colocar isso num projeto de pesquisa, mas eu me lembro que na entrevista, primeira vez que eu tive contato com o Marcos Vinícius, eu contei essa história para ele e aí ele falou, opa, tem uns documentos aí pra gente pesquisar, tô interessada. Aí eu falei, então vamos atrás disso. E ao longo da pesquisa a gente foi atrás disso, achou um ofício encaminhado pela ouvidoria da CEPIR, né? Que é a Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial do governo, uma secretaria com status de ministério, isso. Cuja atual ministra é a professora Nilma Lino Gomes. Exatamente, na época já esteve nesse Rádio NEAB também? Ah, que bacana. Então, a Nilma é uma das autoras principais, assim, né, que eu dialoguei na dissertação. Mas aí esse ofício, né, eu acessei e foi um ofício enviado diretamente da ouvidoria da CEPIR para a direção da nossa escola. E eu falei assim, gente, foi enviado para a direção da nossa escola? Esse negócio por que enviou para cá? Será que enviou para outras? Será que as outras responderam? Como que foram essas respostas? E aí comecei, isso foi o início da pesquisa. Num primeiro momento a gente pensava em selecionar instituições a partir dessas respostas para ver educação física nelas, mas isso mudou de horizonte porque a questão da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica tomou um corpo muito grande. A gente deparou uma questão da CEPIR de ter enviado 363 ofícios para todas as instituições da rede. Para as universidades também. Sim, mas eu até questiono isso na pesquisa, né, na dissertação, porque foi enviado primeiramente para as universidades
E o processo de envio para as universidades fala de todas as instituições de ensino superior e não foi enviado para os institutos, para os Cefetes e para a Universidade Tecnológica do Paraná. A impressão que eu tenho, eu coloco isso na dissertação, é que dá um clique assim e eles falam, opa, essas instituições também são instituições de ensino superior. Daqui a pouco, um breve intervalo, você vai voltar no segundo bloco, tratando essas questões com mais especificidades. É hábito desse programa que o intervalo seja musical. E quem indica a música do nosso intervalo é o nosso convidado. Então nós pediríamos a você que indicasse a música para que nos acompanha no intervalo e na sequência nós vamos voltar a tratar especificamente da sua dissertação, os aspectos mais pontuais da sua dissertação, ok? Qual que é a música que você nos indicaria? Então, eu vou ter que indicar uma música de capoeira, né? Imagina uma rádio tocando uma música de capoeira, seja muito comum. Aqui nós tocamos de tudo. Pois é, então eu quero pedir a Carolina Soares tocando uma música com uma letra muito profunda, vocês vão ouvir e vão sentir bem bacana. Ok, então tá, a nossa produção vai localizar a música e ouviremos. Bacana. Estamos apresentando Rádio NEAB, programa da Rádio FOP Educativa FM 106,3. Vamos para o intervalo e até breve. Às vezes me chamam de negro, pensando que vão me humilhar, mas o que eles não sabem é que só me fazem lembrar que eu venho daquela raça que lutou pra se libertar. Que eu venho daquela raça que lutou pra se libertar. Que criou o maculelê e acredita no candomblé, e que tem sorriso no rosto, a ginga no corpo e o samba no pé. E que tem sorriso no rosto, a ginga no corpo e o samba no pé. Que fez surgir de uma dança a luta que pode matar. Capoeira, arma poderosa, luta de libertação. Brancos e negros na roda se abraçam como irmão. Perguntei ao camarada o que é meu. É meu irmão, oh, meu irmão do coração. É meu irmão, o camarada o que é meu. É meu irmão, oh, meu irmão do coração. É meu irmão, o camarada o que é meu. Estamos apresentando o programa Rádio NEAB, iniciativa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal de Ouro Preto, produzido pela Rádio FOP Educativa FM 106,3 MHz. Nosso programa vai ao ar toda sexta-feira, às 18 horas. Contamos com o apoio de produção da estudante de jornalismo Estela Diogo, a supervisão técnica é de Danilo Nonato, sonoplastia de Cimei Goderim e a direção de radiojornalismo é de Chico Daia. Os programas anteriores já foram produzidos pelo Rádio NEAB, podem ser acessados e ouvidos no canal YouTube, onde são localizados pela chamada Rádio NEAB UFOP. No programa de hoje estamos conversando com a professora Laura Fernanda da Rocha, do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, campus Ouro Preto. A professora Laura, professora de Educação Física, trabalha aqui no campus, ela é graduada em Educação Física, foi aluna do curso de extensão em promoção da igualdade racial realizado pela Universidade Federal de Ouro Preto, pelo NEAB, é mestre em Educação também pela UFOP, tendo defendido sua dissertação no último dia 10 de abril de 2015, cujo título da dissertação é, Laura, leia pra gente aí a sua dissertação. A implementação da Lei número 10.639 de 2003 na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. É importante dizer também que a Laura
é amiga nossa já há algum tempo, na qual, inclusive, já compartilhamos a oportunidade de participar de alguns eventos no Instituto Federal, como ela já mencionou, e também na Universidade Federal de Ouro Preto, e tivemos a oportunidade, inclusive, de cursar uma disciplina juntos na UFMG. Ela como aluna do mestrado aqui da UFOP e eu como aluno do doutorado da UFMG. Fizemos uma disciplina que tratava da temática da juventude e relações étnico-raciais, coordenada pelos professores Rodrigo Ednilson e Geraldo Leão. Então foi uma experiência interessante. Laura, do início, na etapa inicial do programa, nós falamos mais do seu trabalho, da sua inserção, da inserção da educação física no Instituto e um pouco da motivação para o desenvolvimento desse estudo e a definição desse objeto. Então agora eu queria que você falasse um pouco mais sobre o objetivo, começássemos um pouco, quais foram os objetivos estabelecidos para o trabalho dessa dissertação, depois falaríamos um pouco sobre qual foi o caminho percorrido, ou seja, a metodologia que você utilizou e, certamente, voltar naquilo que você falava pouco antes do intervalo, que são alguns achados, principais achados do seu trabalho. Isso. Então vamos começar dos objetivos? Como é que você poderia comentar conosco? Então, o objetivo, estava contando anteriormente da trajetória da pesquisa, o objetivo acabou sendo pesquisar a institucionalização da lei na rede federal de educação profissional científica e tecnológica, A partir dessa documentação que a gente encontrou, a gente fez essa análise documental da CEPIR em relação aos institutos e aos Cefetes também, e às escolas, toda a rede, Vou explicar um pouco depois de que se constitui a rede. E aí, num segundo momento, a gente ampliou para essa análise documental também, a partir dos planos de desenvolvimento institucional, os PDIs, das instituições da rede. Das instituições da rede, a rede é enorme, a Rede Federal de Educação Profissional, ela é gigantesca, a gente teve que recortar, Só um detalhe, aqui em Minas Gerais parece que são 8 institutos federais. Em Minas Gerais, só em Minas. Somos 5 institutos, e cada um desses 5... Em Minas Gerais são 5? Mais o Cefet Minas, que não aderiu à institucionalização. Ah, sim, verdade. Mas cada um desses institutos com diversos campos. Então é muito grande, só aqui em Minas. Mas Minas é o estado que teve mais em institutos. Foi só em Minas que tem esses 5. No Rio Grande do Sul tem 3. Na maioria dos outros estados Bahia tem 4 é 1. ou 5. Bahia tem 4. Não, mas acho que Bahia são 2. Enfim, é uma rede. São 38 institutos no Brasil inteiro. Fora esses institutos, cada um desses institutos tem diversos campi. Fora esses institutos, tem os 2 Cefetes que não aderiram à institucionalização. Que é o Cefet de Minas e o Cefet do Rio. Exatamente. A Universidade Tecnológica do Paraná também que era Cefet Paraná e virou universidade. É o que almejam os Cefetes de Belo Horizonte, de Minas Gerais e o do Rio de Janeiro. O status de universidade. Exatamente. Inclusive, a história dessas instituições é muito próxima, Eles foram os pioneiros, por isso que eles almejam a mesma coisa do antigo Cefet do Paraná, Além disso, tem as 25 escolas vinculadas a universidades. Essas instituições também fazem parte da rede, e o Colégio Preto II, no Rio de Janeiro, também faz parte da rede. Então, é uma rede enorme. Só um detalhe interessante que você chama atenção, ou seja, o Colune da Universidade Federal de Viçosa, o Colégio Pedro II, o Coltec da UFMG, compõem a rede federal. Mas essas escolas profissional, científica e tecnológica. Mas essas escolas não são não são submetidas à lei das cotas. Olha, que interessante. Não sabia. Precisamos de refletir sobre isso. Isso é um tema bacana para se pensar. Elas não fazem. Veja que a lei das cotas, que não estamos fugindo do seu tema aqui, a lei das cotas cria a obrigatoriedade de reserva de vagas nas universidades e nos institutos federais. Não cria a obrigatoriedade nos colégios técnicos. Olha só, interessante. É um tema a ser investigado. Precisamos de saber por quê. Muito interessante.
Talvez pela questão do ensino superior, né? Mas não se justifica. O nosso ensino médio... Se é rede, faz parte da rede, podia ter tratado isonomicamente. Interessante. Mas, assim, inclusive essas escolas vinculadas às universidades, elas são tão específicas que o nosso recorte também da pesquisa não considerou elas. Essas escolas e o Pedro II. Nosso recorte foi dos 38 institutos, os 2 Cefetes e a Universidade Tecnológica, nesse segundo momento da pesquisa. Né? E aí a gente considerou os 38 institutos, totalizou então 41 instituições. Eu fui pesquisar no site dessas instituições os planos de desenvolvimento institucional, né? Baixei todos os planos de desenvolvimento institucional que eu encontrei. E procurou dentro do plano quais seriam as ações relacionadas ao que dispõe a lei. Exatamente. A gente teve alguns planos que não estavam disponibilizados nos sites, então totalizou, na verdade, 37 planos que eu investiguei. Né? E aí eu analisei todos esses 37 planos a partir de critérios criados com aquele Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Nacionais para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e das Relações Étnico-Raciais. Que tem versão 2012 ou a primeira? Tem 2009. Tem uma versão atual. Olha, eu não sabia. Mas então é esse Plano Nacional, a versão de 2009, então... Ele foi atualizado agora em 2013. Olha, bacana, não sabia. Mas então, esse Plano Nacional, ele tem uma proposta de ações para a educação tecnológica. Exato. São 6 ações. E essas 6 ações a gente construiu 6 critérios de análise desses PDIs. Né? Essas 6 ações é a... eu vou colar. Pode colar, sinta-se à vontade. Essas 6 ações que só um minutinho. Esse plano nós temos inclusive utilizado, eu fiz referência a ele, que o NEAB recebeu um volume grande desses exemplares e nós temos sido o difusor desse plano aqui na região. Nós temos feito uma discussão. A minha dissertação também tem ele em anexo, né? Com orientação aí da banca que examinou. Ele tem um peso muito importante na dissertação e ele foi encontrado em anexo justamente para divulgar ele mais, né? Mas então, a partir dessas ações que ele propõe para a educação tecnológica, a gente colocou 6 itens, que são as ações afirmativas, né? Propostas de ações afirmativas, núcleos de estudo afro-brasileiros, são os NEABs, diálogos interinstitucionais, né, que é com os movimentos sociais. Eu encontrei alguns diálogos com grupos de mulheres negras, o PDI explicitava isso. A referência na lei, então a gente partiu do pressuposto de que o PDI também tinha que referenciar-se na lei, nos documentos norteadores da lei. Propostas de formação, tanto as próprias instituições oferecerem formação de professores na perspectiva da lei, quanto também sinalizarem propostas de que os seus professores e os seus servidores estão sendo formados, né, para atuarem na lei, e também publicação, né, nessa perspectiva. Então foram criados esses 6 critérios, e aí eu fiz uma leitura dinâmica, óbvio, né? Não tinha bolsista para me ajudar, mas uma leitura desses 37 PDIs que a gente encontrou a partir desses 6 critérios, né? E esses 6 critérios a gente avaliou com graus de institucionalização. Então, quando o critério não aparecia nada sobre ele, a gente considerou como baixo grau de institucionalização. Quando era citado o critério, mas não aparecia como uma proposta concreta de implementação da lei, a gente considerou ainda como um momento de implantação da lei, né, que a lei só está apresentada ali para ser reconhecida, a gente considerou como médio grau de institucionalização. E depois, quando era citado, tinha proposta, isso estava acontecendo, isso, por exemplo, aconteceu na apresentação dos NEABs que tem institucionalmente, quando os PDIs apresentavam o NEAB, por exemplo, teve alguns PDIs também que explicitavam propostas de ações afirmativas e tal. Então, isso era considerado então como alto grau de institucionalização. Né? E aí, dos 37 PDIs que a gente analisou, 18 não citava nada de nenhum dos 6 critérios. Né? Só uma curiosidade.
desses 18 são institutos mais recentes ou institutos antigos e recentes? Você observou isso? Não observei isso, Adilson, mas os institutos, eles contemplam instituições antigas e novas. Então, os institutos, eles tem instituições antigas e tem instituições novas. E o mesmo instituto tem instituição antiga e nova, né? Exatamente, era uma coisa muito difícil de ser analisada. Né? Por exemplo, a antiga Escola Técnica de Ouro Preto, Cefet Ouro Preto, e agora Campus Ouro Preto do Instituto Federal de Minas Gerais, tem 71 anos. Ao passo que o Sabará é muito recente, Ribeirão das Neves nasceu. Exatamente. Então, eu analisei o PDI, que representa todos esses, os novos e os antigos. Eu não teria como fazer o que eu estou propondo. Exatamente. Essa mega instituição, né, que a gente falava anteriormente, é uma instituição muito grande e representa toda essa dinâmica. Inclusive, durante toda a dissertação, a gente ressalta os limites de analisar através do PDI. Né? É uma mega instituição, representa toda essa dinamicidade, essa ampliação. O próprio PDI, como síntese, é algo questionável, realmente. Ele representa o dia a dia, o cotidiano institucional, parcialmente. Vai ser genericão mesmo, porque não tem como ele representar algo que às vezes é muito díspare. Né? Você pensar no campus de Ouro Preto, o campus de Bambuí. Exatamente. Então, isso tudo eu problematizo durante a dissertação. É um grande limite, né? Mas, ao mesmo tempo, enquanto um documento, que é o documento mais importante da instituição, né, não se justifica também não aparecer nada o quadro que a gente encontrou. Né? Tanto é que um PDI, que é o PDI do Instituto Federal do Pará, ele se destacou dos outros e em todos os critérios ele apresenta. Ele atende todos aqueles 6 itens. Ele atende todos os 6 itens, exceto no item de ações afirmativas, que ele atende com médio grau, que ele apresenta a necessidade de ter propostas de ações afirmativas, mas não propõe efetivamente. Sim. Então ele foi classificado como médio grau. Todos os outros ele é apresentado como alto grau. Então ele se destaca. Então, assim, existe essa possibilidade, isso acontece, né? Isso foi encontrado também na pesquisa, então também serviu de justificativa para falar. Então, por que os outros não têm, né? Apesar desse reconhecimento da limitação da análise do PDI. Mas é uma análise possível. Aí você falava que essa foi uma das abordagens do seu trabalho, que foi a análise do PDI. E depois... Você anunciava depois. Isso, acabou se constituindo o capítulo 2 da dissertação, né? E o capítulo 1... Quero te adiantar que eu preciso sair daqui com esse documento, que eu tenho que ler sua dissertação. Que bom, vai ser um prazer a gente dialogar mais depois sobre ele. Mas o capítulo 1 vai tratar daquelas questões que eu estava falando anteriormente, que foram os documentos encontrados na CEPI. Na verdade, no capítulo 1, eu faço uma proposta... Você fala da resposta das instituições ao ofício da ouvidoria da CEPI. Exatamente. Sobre o que ela estava cumprindo. E também da posição da CEPI, que era aquilo que eu estava colocando. Ela interpelou, num primeiro momento, as universidades, numa proposta de interpelação das instituições de ensino superior, e não contemplou essas instituições que, depois de terem virado instituto, também são consideradas instituições de ensino superior. Aí, um tempo depois... como eu estava falando, deu um clique, lembrou que tinha que interpelar essas instituições também e interpelou. Eu acho que existem alguns lapsos que precisam ser explicados, como, por exemplo, o que eu mencionava, por que os colégios de aplicação não são sujeitos à mesma política de cotas que as universidades. Exatamente. Eu tenho falado isso, às vezes até com uma certa veemência, porque o meu objeto de investigação é a lei de cotas, e eu observo, por exemplo, que o acesso às melhores ou às mais concorridas vagas das universidades públicas, considerando que o critério para a ocupação delas é ter vindo de escola pública, tem sido ocupada pelos egressos do Colune, do Coltec de Belo Horizonte, do Colégio Pedro II. No entanto, essas escolas não promovem nenhuma ação de democratização do acesso. Mas é uma problematização muito interessante, né? Porque são escolas públicas de ensino médio que oferecem um ensino de qualidade. Isso também é problematizado na dissertação. Porque
essa qualidade do ensino que é oferecida, nessa possibilidade de diálogo de uma formação humana e uma formação técnica, dessa proposta de formação politécnica, que ainda acontece com os limites que a gente também problematiza, mas que, diante do sucateamento do ensino médio público estadual, por exemplo, ele se destaca muito. Laura, eu tive a oportunidade, no meu trabalho de mestrado, investigar, entre outras coisas, caracterizar o perfil do aluno que ingressou nos cursos mais concorridos, em 3 cursos mais concorridos da UFOP e a escola de origem. O que nós observamos, por exemplo, que os alunos que ingressavam na UFOP em Medicina, Direito e Engenharia Civil, que foram os cursos mais concorridos no ano de 2009, eram os alunos egressos dessas escolas, dos colégios de aplicação e dos institutos federais. Eles eram os alunos que relacionando a nota média dessas escolas no Enem com o de outras escolas, a posição das escolas é de destaque elevadíssimo, comparando, por exemplo, com as escolas estaduais, na sua maioria. Ou seja, de fato, o que os institutos se propõem é democratizar a oportunidade de uma formação de qualidade. Só que você problematizou lá no início da sua fala, eu acho que antes de finalizar esse programa nós temos que tocar nisso, estamos vivendo um momento, inclusive, atual de greve das universidades e dos institutos, acho que a gente precisa de problematizar, dar pelo menos um minutinho para tratar sobre isso. De fato, estamos democratizando com as precárias condições, com alguns aspectos, mas isso é daqui a pouco, para finalizar. Eu já estou sugerindo eu vou algo para as considerações isso finais. Junto com o que é apresentado no capítulo 2. Sim, eu cometi um erro aqui. O capítulo dos PDIs é o capítulo 3. Esse capítulo da CETEC é o capítulo 2. E, na verdade, nesse capítulo a gente se propõe a problematizar as secretarias que estão vinculadas a essa questão. Então, a gente também traz alguns elementos da CETEC, que é a secretaria que está ligada ao MEC, de Educação Tecnológica, que está vinculada a essas instituições. Essa secretaria tem uma posição neutra em relação à implementação da lei, né? Parada, né? Publicou um livro em 2008, um livro que surgiu de algumas ações, mas parou por aí, não fez nada em relação à implementação da lei. Aí, no caso, é a CECADI. Sim, mas a gente está ligado à CETEC. Então, deveria se ter também, mesmo que fosse em parceria com a CECADI. O ideal seria isso, inclusive, né? Mas então a gente tentou fazer, inclusive, uma entrevista na CETEC, não conseguimos, mas a gente fez análise desse livro, né? Então a gente problematiza também um pouco do papel da CETEC nessa questão da implementação. E aí isso tudo vai esbarrar com a questão governamental, com a questão das megas ampliações e das ampliações feitas aí de maneira precarizada, né? A gente tem hoje campus sendo aberto com professores sendo contratados de 20 horas e não professores de dedicação exclusiva, que é uma questão que eu coloco, inclusive, na dissertação, que caracteriza a qualidade dessas instituições, né? A gente tem os técnicos administrativos aí também com condições de trabalho precarizadas, né? A assistência estudantil que está tendo os cortes absurdos que estão tendo, né? Acho que isso a gente compartilha também com a UFOP nessas agruras aí. Então, essa qualidade também dos institutos e essa proposta desse mote também do governo, dos institutos terem grande significativo também é questionável. Ou seja, se há algum risco para a qualidade desses institutos, não é a chegada desse sujeito que antes daqui não adentrava. No entanto, é a falta de alocação de recursos na proporção que se alocava quando e de condições ideais para eles se manterem também, né? Acho que é isso. Laura, viu como o tempo passa? Eu tinha certeza de que não teríamos condições de trabalhar a sua dissertação como um todo, mas eu acredito então tem que ler, né, Adilson? Eu acredito que o aperitivo que aqui foi levantado, eu, por exemplo, quero sair daqui com o desejo de receber para ler. Aí eu já te perguntaria, antes de pedir que você faça suas considerações finais também, aproveitando, que você indicasse onde esse material estará disponível para que as pessoas
procurem, né? Ai, meu Deus, eu já está no repositório, mas eu não sei o link dele. Mas você já está no repositório do programa nosso de educação. Sim. Então isso é fácil de localizar. Vou fazer o seguinte, lá no Facebook, você colocar o link também do programa, eu comento com o link do repositório. Então fica o compromisso. Ótimo. Legal. Nós vamos, esse programa que vai ao ar às sexta-feira às 18 horas, ele também, até segunda-feira, depois da primeira edição dele, ele vai para o nosso canal YouTube. E nós divulgamos isso no nosso grupo lá no Facebook, que é o Rádio NEAB, o FOP. Então, lá no Rádio NEAB, nós vamos ter o link também para o acesso à dissertação da Laura. Bacana. Então, todos os ouvintes e todas as ouvintes poderão ler a dissertação da Laura, como eu o farei em breve. Posso colocar meu e-mail de contato também? Que Com certeza. Qualquer curiosidade, a gente continuar o diálogo também, é laura.rocha@ifmg.edu.br. Ótimo, gente. Então fica aí a indicação. Então agora me cabe, para finalizar o nosso programa, te agradecer, Laura, profundamente. Eu que agradeço. Acho que os ouvintes ainda não sabem, mas eu tenho que revelar que o convite para esse encontro que estamos realizando agora, a gravação desse programa, não foi feito a menos que de 12 horas, de menos de 24 horas do momento que estamos vivendo. E você muito generosamente aceitou o nosso convite e nos brinda com essa fala fácil e interessante. Então, nós profundamente, a equipe do Rádio NEAB, em nome da equipe do Rádio NEAB como um todo, te agradeço profundamente. E convido, né, você e os demais ouvintes a continuar ouvindo o nosso programa Rádio NEAB, toda sexta-feira às 18 horas, e aquele que não puder acompanhar às 18 horas, que vai lá no canal YouTube e ouça os nossos programas. Também temos um e-mail, que é o radioneab@gmail.com, para o qual sugestões, reclamações e elogios serão bem-vindos. Dito isso, precisamos encerrar, porque senão a nossa produção nos corta o pescoço na hora da edição do programa. E até o próximo programa. Obrigado a todos e a todas. Todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira. Você ouviu Rádio NEAB, um programa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Apresentação, Adilson Pereira dos Santos. Produção, Estela Diogo. Supervisão, Danilo Nonato. Direção de Rádio Jornalismo, Chico Daer.